No quintal da minha casa, enterrei uma imagem de Maria em meio a velas negras e risos de deboche. Eu queria provar que fé era apenas ilusão, mas dias depois, algo inexplicável começou a acontecer comigo. Meu nome é Camila. A última vez que cavei um buraco no quintal da minha casa não foi para plantar uma árvore, nem para esconder algo precioso. Eu cavei para enterrar uma imagem de Maria. Fiz isso em meio a velas negras, invocando forças que jurava controlar. A cada pá de terra que cobria a estátua, eu sorria com deboche. Declarei em voz alta: Maria não passa de pedra, e hoje eu vou provar. Do quarto ao lado, minha mãe rezava baixinho o terço, sem saber o que acontecia. O contraste me excitava, a fé simples dela contra meu desejo calculado de ridicularizar tudo aquilo que ela venerava. Cresci em Belo Horizonte numa família católica que não perdia a missa de domingo. Minha mãe, Dona Sônia, sempre foi daquelas mulheres de fé singela. Joelhos no chão, olhos fechados, rosário entre os dedos. Mas havia algo mais nela que demorei anos para perceber. Quando meu pai nos abandonou, ela nunca falou mal dele na minha frente. Quando o dinheiro faltava, ela dizia: Deus vai dar um jeito. E dava, ainda que às custas do próprio almoço dela. Eu, desde cedo, interpretava essa serenidade como fraqueza. Não suportava a ideia de um Deus invisível a quem todos deviam se submeter. Por que ela não grita? Por que não reclama? Por que aceita tudo calada? Essas perguntas me corroíam. Dizia para mim mesma que não nasci para me ajoelhar, mas para ser obedecida. Enquanto ela se vestia para a igreja, eu preferia a rua, o barulho, os amigos que me elogiavam pela ousadia. Minha irmã mais nova, Ana, seguia os passos de minha mãe. Aos 15 anos, ela já participava de grupos de oração e chegava em casa falando de encontros com Jesus. Eu a observava com uma mistura de desdém e curiosidade. Como pode ser tão ingênua? Pensava. Mas havia momentos, especialmente quando ela sorria após uma oração, que algo dentro de mim se inquietava. Era como se ela tivesse acesso a algo que eu deliberadamente rejeitava. Na adolescência, comecei a sentir prazer em confrontar a religiosidade da casa. Entrava na sala cantando alto músicas que zombavam de santos, e minha mãe apenas baixava os olhos. Ana tentava me defender. Camila, para com isso. Você está machucando ela. Mas o silêncio de minha mãe me irritava ainda mais. No fundo, eu queria que ela reagisse, que me enfrentasse. Sua paciência soava como superioridade disfarçada. Foi aos 17 anos que conheci Dona Marlene, uma mulher misteriosa que morava na rua de trás. Ela tinha fama de resolver problemas que a medicina não curava e os advogados não solucionavam. As pessoas sussurravam seu nome com uma mistura de medo e reverência. Quando finalmente me atrevi a procurá-la, encontrei uma senhora de olhos penetrantes que me estudou por longos minutos antes de falar. Você tem força, disse ela, mas está desperdiçando com rebeldia boba. Marlene me ensinou sobre ervas, sobre o poder das palavras pronunciadas com intenção, sobre como despertar energias que dormem no subconsciente das pessoas. Ela não falava de bem ou mal, apenas de poder. O universo não julga, costumava dizer, apenas responde à nossa vontade. Sob sua tutela, aprendi a manipular símbolos, a criar rituais que impressionavam e convencessem. Marlene me ensinou que a fé das pessoas poderia ser redirecionada, que seus medos poderiam se tornar minha fonte de autoridade. Eles querem acreditar em algo maior que eles mesmos, explicava. Nós apenas damos forma a essa necessidade. Os primeiros trabalhos foram pequenos. Proteções contra inveja, limpezas espirituais, amarrações amorosas. Mas à medida que minha reputação crescia, os pedidos se tornaram mais complexos. Vinganças elaboradas, separação de casais, até pedidos para causar doenças em inimigos. Cada sucesso aparente inflava mais meu ego e enchia meus bolsos. Aos 22 anos, eu já não era apenas a filha rebelde. Era conhecida no bairro como a moça que faz trabalhos. Minha casa se tornou ponto de peregrinação para desesperados e vingativos. Cobrava caro, muito caro. Me sentia poderosa, como se tivesse domínio sobre forças que ninguém mais entendia. Alguns me temiam, outros me procuravam com respeito, como se eu fosse uma sacerdotisa. Essa reputação inflava meu ego de forma viciante. O dinheiro fluía facilmente. Comprei roupas caras, joias, um carro. Enquanto minha família lutava com as contas básicas, eu ostentava uma prosperidade que interpretava como prova do meu poder. Viu como Deus recompensa quem não fica de joelhos, provocava minha mãe, exibindo uma pulseira de ouro nova.
Ela apenas suspirava e voltava às suas orações. Marlene observava meu sucesso com satisfação calculista. Você tem talento para isso, dizia. Mas cuidado com a soberba. O universo tem formas de nos lembrar quem realmente está no controle. Eu ria dessas advertências. Como poderia ter medo quando tudo ao meu redor confirmava minha supremacia? Meus amigos mais próximos alimentavam essa dinâmica. Eduardo, especialmente, parecia fascinado pela minha suposta autoridade espiritual. Camila tem o dom, ele dizia aos outros. Ríamos das procissões, imitávamos as senhoras que rezavam com devoção. Mas no meio das gargalhadas, às vezes eu captava um olhar preocupado de Ana, que assistia tudo à distância. Ana tentou conversar comigo algumas vezes. Camila, você não percebe o que está acontecendo com você? Você mudou. Ficou diferente. Ela tinha razão, embora eu recusasse admitir. Eu dormia mal, tinha pesadelos frequentes, sentia uma angústia constante que tentava afogar no trabalho e no dinheiro. Mas interpretar isso como sinal de fraqueza seria admitir que meu caminho estava errado. Certa noite, Ana bateu na porta do meu quarto. Estava chorando. Eu sonhei com você, disse. Você estava em um buraco fundo, gritando por ajuda, mas sua voz não saía. Mandei-a embora com rispidez, mas o sonho me perturbou. Como ela podia ter sonhado exatamente com a imagem que me assombrava há semanas? O prazer maior era ver minha mãe sofrendo em silêncio. Eu interpretava cada gesto de escárnio como um passo em direção à liberdade. Liberdade de quê, exatamente, eu não sabia dizer. Mas sentia que a cada provocação, me afastava mais dela, e isso me dava uma sensação de poder que eu confundia com autonomia. No fundo, porém, algo dentro de mim começava a se inquietar. Havia clientes que retornavam cada vez mais desesperados, precisando de trabalhos mais fortes, gastando suas economias em busca de soluções que nunca chegavam definitivamente. Dona Conceição, por exemplo, já havia gasto mais de R$ 2.000 tentando trazer o marido de volta, mas ele continuava com a amante. A cada consulta, ela parecia mais magra, mais destruída. Por que os trabalhos não estão funcionando como antes? Perguntei a Marlene certa tarde. Ela me olhou com uma expressão estranha, quase maternal. Talvez porque você está começando a ver as pessoas como pessoas, não como fonte de renda. Neguei fielmente, mas suas palavras repetiam em minha mente por dias. Era como se duas Camilas coexistissem dentro de mim, uma que se deliciava com o poder e o dinheiro, e outra que começava a se incomodar com o desespero alheio. Essa tensão interna me deixava irritada, mais agressiva com minha família. Quanto mais eu sentia remorso, mais eu atacava quem representava a consciência que tentava despertar. Naquela noite em que enterrei a imagem de Maria, meu orgulho atingiu o auge. Acreditava estar provando para mim mesma, e para qualquer um que ousasse me contradizer, que a fé da minha família era inútil. Nunca imaginei que aquele gesto, feito de raiva e soberba, seria a porta para uma dor que eu não estava preparada para enfrentar. Mas antes da paralisia, houve sinais que preferi ignorar. Eduardo começou a faltar aos nossos encontros. Dizia estar ocupado, mas eu via na rua conversando com outros amigos. Os clientes começaram a reclamar que os trabalhos não estavam funcionando como antes. Minha própria energia parecia esgotada. Eu dormia mal, acordava com dores de cabeça, sentia uma inquietação constante. Ana tentou conversar comigo algumas vezes. Camila, você não está bem. A gente vê. Mas eu a mandava cuidar da própria vida. Minha mãe, por sua vez, intensificou as orações. Ouvia-a à noite, murmurando meu nome entre as ave-marias. Isso me irritava profundamente. Para que tanta dramatização, eu pensava. Poucos dias depois do ritual, acordei sem conseguir mover as pernas. A princípio, pensei que era cansaço. Tentei me convencer de que era consequência dos trabalhos da madrugada. Ignorei. Mas no dia seguinte, a sensação piorou. Tentei me levantar e minhas pernas não obedeceram. Caí no chão com um peso que não era apenas físico. Era como se algo tivesse arrancado a força que eu tanto ostentava. No hospital, os médicos correram com exames. A cada resultado, mais incerteza. Dr. Henrique, neurologista que nos acompanhava há anos, balançou a cabeça. Lesão grave na medula. Não conseguimos identificar a causa exata. Minhas mãos começaram a tremer. O que mais me aterrorizava não era a possibilidade de não andar, mas o olhar de piedade que comecei a receber. Em poucos dias, não eram só as pernas. Meus braços também enfraqueceram. Até respirar parecia um esforço descomunal.
Então veio o diagnóstico frio, sem compaixão: tetraplegia irreversível. Essa palavra ecoou dentro de mim como uma sentença de morte em vida. Ana chorava no corredor do hospital. Pela primeira vez, vi minha mãe vacilar. Ela segurava minha mão e sussurrava: vai ficar tudo bem, filha. Mas seus olhos traíam um medo. Naquele momento, uma parte cruel de mim ainda encontrou satisfação. Agora vocês vão ver que toda essa oração não serve para nada. Eduardo apareceu uma única vez. Ficou 5 minutos, olhando para qualquer lugar menos para mim. Disse que voltaria em breve, mas seus passos apressados rumo à saída denunciaram a mentira. Os clientes que me procuravam para trabalhos desapareceram como névoa ao sol. Ninguém queria uma feiticeira que mal conseguia segurar um copo. O quarto da minha mãe virou minha prisão. Eu, que dizia dominar forças ocultas, agora dependia dela até para ser alimentada. O deboche que antes me sustentava deu lugar a uma vergonha que me consumia por dentro. Cada colher de sopa que ela colocava na minha boca era como uma facada no meu orgulho. Os primeiros dias foram os mais brutais. Acordava esperando que fosse um pesadelo, que de alguma forma eu pudesse me levantar e voltar à vida normal. Mas a realidade se impunha cruel a cada tentativa fracassada de movimento. Meu corpo havia se tornado uma prisão mais eficaz que qualquer cárcere construído pelo homem. A rotina degradante se estabeleceu rapidamente. Minha mãe precisava me dar banho, me trocar, me posicionar na cama para evitar escaras. Cada procedimento era uma humilhação que me corroía por dentro. Eu, que me vangloriava de nunca precisar de ninguém, agora dependia até mesmo para as necessidades mais básicas. A ironia era cruel. Quem eu mais desprezei se tornou minha única ligação com a dignidade humana. Ana assumiu parte dos cuidados com uma dedicação que me desconcertava. Diferente de minha mãe, ela não escondia a tristeza. Chorava enquanto me ajudava com o banho, e suas lágrimas me incomodavam mais que qualquer reclamação. Por que ela não me odeia? Eu me perguntava. Por que continua me tratando como irmã? Havia momentos em que a revolta explodia. Gritava, xingava, mandava todos embora. Minha mãe apenas aguardava pacientemente que a tempestade passasse, depois voltava com a mesma serenidade de sempre. Você precisa desabafar, dizia suavemente. É normal. Essa compreensão me irritava ainda mais que qualquer censura. As visitas se tornaram outro tormento. No início, alguns conhecidos apareciam movidos pela curiosidade mórbida. Fingiam preocupação, mas eu lia satisfação disfarçada em seus olhos. A poderosa Camila havia caído, e isso confirmava para muitos que existe justiça no universo. Alguns sussurravam: bem feito. Quem brinca com fogo se queima. Marlene apareceu uma única vez. Entrou no quarto com a mesma expressão penetrante de sempre, mas algo havia mudado em seu olhar. Estudou-me por longos minutos antes de falar. As forças que você despertou não gostaram de ser desafiadas, disse. Quando se mexe com energias antigas, às vezes elas respondem de formas inesperadas. Perguntei se ela podia fazer alguma coisa para me ajudar. Marlene balançou a cabeça lentamente. Há linhas que, uma vez cruzadas, não permitem retorno pelo mesmo caminho. Ela deixou algumas ervas sobre o criado mudo e foi embora. Nunca mais a vi. As noites se tornaram intermináveis. Eu sonhava com um buraco no quintal, via a terra se movendo sozinha, como se algo quisesse sair dali. Mas em vez da imagem enterrada, uma luz insistente tentava romper o solo. Acordava suando, coração acelerado, mas fingia para mim mesma que eram apenas pesadelos. O que mais me aterrorizava nesses sonhos não era a luz em si, mas a sensação de familiaridade que ela me causava. Era como se reconhecesse algo que havia perdido há muito tempo, algo que enterrei junto com a estátua. Nos raros momentos de lucidez, me perguntava se não havia enterrado também uma parte de mim mesma naquele buraco. Dr. Henrique continuava acompanhando meu caso com dedicação profissional, mas suas visitas se tornaram exercícios de frustração mútua. Ele repetia os mesmos exames, fazia as mesmas perguntas, recebia as mesmas respostas desencorajadoras. Não há explicação médica para essa lesão, murmurava, folheando meu prontuário pela enésima vez. Certa manhã, ele trouxe um colega neurologista de São Paulo para uma segunda opinião. Os dois conversaram longamente em voz baixa, apontando para exames, balançando a cabeça. Quando se aproximaram da minha cama, o visitante foi direto: nunca vi nada parecido. A medula parece intacta nos exames, mas a paralisia é total. É como se o problema não fosse físico. Essas palavras ecoaram em minha mente por dias.
Se o problema não era físico, então o que era? Espiritual? Psicológico? Uma punição divina como minha mãe discretamente acreditava? Ou simplesmente o preço a pagar por anos de manipulação e soberba? Minha mãe mantinha a rotina de orações, agora ao lado da minha cama. O terço deslizava entre seus dedos com familiaridade de décadas, cada conta uma súplica sussurrada. Eu a observava em silêncio, queimando por dentro com uma mistura de ódio e inveja. Queria aquela paz que ela demonstrava, mas não sabia como alcançá-la. Como podia ela, que sempre foi desprezada por mim, ainda me olhar com compaixão? Havia noites em que tentava rezar, movida mais pelo desespero que pela fé. Mas as palavras saíam vazias, mecânicas, sem a convicção que via nos lábios de minha mãe. Era como se eu tivesse perdido a capacidade de me conectar com qualquer coisa além da minha própria angústia. O orgulho havia cavado um abismo tão profundo que mesmo a oração parecia incapaz de transpô-lo. Eduardo apareceu algumas vezes nos primeiros meses, sempre desconfortável, sempre com pressa. Trazia notícias do mundo exterior que me pareciam pertencer a outra realidade. Fulano casou, Cicrano conseguiu emprego, a festa foi ótima. Sua vida continuava enquanto a minha havia parado abruptamente. Nas últimas visitas, ele mal conseguia me olhar nos olhos. Os antigos clientes desapareceram como fumaça. Telefones que tocavam constantemente agora permaneciam mudos. A fama de poderosa se transformará em lenda de fracasso. Quem procuraria proteção espiritual com alguém que não conseguirá proteger nem a si mesma? A ironia era amarga. Eu, que prometia controle sobre o destino alheio, havia perdido completamente o controle sobre minha própria vida. Houve noites em que gritei no escuro: cadê vocês? Onde estão agora? Meus supostos espíritos guias permaneciam mudos. O vazio de respostas me deixava em pânico. Pela primeira vez, provei o gosto amargo do abandono total. Eu, que antes ria dos fiéis, agora jazia sozinha, dependente e humilhada. A solidão se tornou minha companhia mais constante. Não a solidão física, minha família estava sempre presente, mas a solidão existencial de quem perdeu completamente a identidade. Quem era eu sem meu poder? Sem minha reputação? Sem minha autonomia? Essas perguntas me assombravam mais que qualquer pesadelo. Foi nesse abismo de desespero que algo inesperado começou a acontecer. Nos intervalos entre a raiva e o desespero, pequenos momentos de silêncio surgiam. E nesses momentos, conseguia ouvir além dos meus próprios lamentos. Ouvia o amor incondicional na voz de minha mãe, a dedicação silenciosa de Ana, a persistência esperançosa do Dr. Henrique. Essas vozes começaram a criar pequenas rachaduras no muro que eu havia construído ao redor do meu coração. Rachaduras por onde uma luz teimosa insistia em penetrar, exatamente como nos meus sonhos. Era uma luz que eu não reconhecia, mas que de alguma forma me era familiar, como se fosse um eco distante de quem eu havia sido antes de me perder nas sombras do orgulho. As semanas se arrastavam. Cada dia preso àquela cama era como jogar mais terra sobre a minha antiga identidade. Mas havia algo diferente acontecendo, algo que eu relutava em admitir. Nos intervalos entre a raiva e o desespero, pequenos momentos de silêncio surgiam. E nesses momentos, eu conseguia ouvir além dos meus próprios lamentos. Ouvia minha mãe conversando baixo com Ana. Ela sempre foi teimosa, mas tem um coração bom. Ouvia Ana defendendo-me para amigas que vinham visitar. A Camila está passando por uma fase difícil, mas ela vai sair dessa. Essas conversas me tocavam de forma inesperada. Elas falavam de mim como se eu ainda fosse alguém que valia a pena salvar. Dr. Henrique continuava acompanhando meu caso, mesmo sem esperanças de melhora. Durante uma consulta domiciliar, ele disse à minha mãe: Dona Sônia, a senhora precisa se preparar para uma situação permanente. Minha mãe apenas assentiu, mas à noite a ouvi soluçar no banheiro. Era a primeira vez que a via chorar desde o diagnóstico. Naquele momento, algo se rompeu dentro de mim. Não era mais apenas sobre minha dor. Eu estava vendo o sofrimento que causava às pessoas que me amavam. Ana havia trancado a faculdade para cuidar de mim. Minha mãe trabalhava de dia e virava à noite ao meu lado. E eu, em minha arrogância, ainda encontrava energia para culpá-las pela minha situação. Foi em uma tarde silenciosa que algo diferente aconteceu. Minha mãe estava ao lado da cama, como sempre, terço nas mãos, voz baixa e constante. Eu a observava, mas dessa vez não com rancor. Senti um aperto estranho no peito, uma mistura de vergonha, cansaço e algo que eu nunca havia admitido: a necessidade de ajuda. As lágrimas começaram a cair sozinhas. Tentei escondê-las,
mas minha mãe percebeu. Ela apenas pousou a mão sobre a minha e continuou rezando. Foi então que, quase sem querer, murmurei: se essa Maria é tão poderosa assim, que ela me prove. Porque eu já não tenho nada a perder. Era mais desafio que oração. Minhas palavras carregavam ironia, como sempre. Mas dentro de mim, pela primeira vez, havia também um grão de sinceridade. Eu sabia que não tinha mais saída. Não podia andar, não podia viver como antes. Se houvesse alguma chance, ela teria que vir de fora, não de mim. Minha mãe não disse nada, mas apertou minha mão com mais força. Ana, que assistia da porta, se aproximou e segurou minha outra mão. Por alguns minutos, ficamos assim, 3 mulheres unidas pela dor, pela esperança e, talvez, pela primeira vez em anos, pelo amor. Naquela noite, enquanto minha mãe rezava, senti algo diferente. Um calor suave começou nas pernas. Pensei que fosse febre, mas o calor subiu, passou pelos braços, alcançou meu peito. Era um calor que não queimava, mas trazia alívio. Chorei, sem saber se de dor, medo ou esperança. Era como se alguém me abraçasse por dentro. Abri os olhos e vi minha mãe ajoelhada, lábios ainda se movendo nas contas do terço. Pela primeira vez, não senti desprezo. Senti inveja daquela fé que a sustentava, senti vontade de acreditar, mesmo que fosse apenas por um instante. Ana dormia na cadeira ao lado, rosto marcado pelo cansaço. Observando-a, me lembrei de quando éramos crianças e ela corria atrás de mim pelo quintal, rindo. Quando foi que eu parei de vê-la como irmã e comecei a vê-la como inimiga? Quando foi que o amor da minha família se tornou prisão para mim? No dia seguinte, diante dos olhos incrédulos do Dr. Henrique, consegui mover os dedos da mão direita. Ele se entreolhou com o enfermeiro, balançando a cabeça. Isso é impossível, murmurou. Para mim, naquele momento, não era impossível. Era a resposta. Os dias seguintes trouxeram pequenas vitórias que pareciam gigantescas. Um movimento aqui, outro ali. O Dr. Henrique vinha diariamente, repetindo exames, procurando explicações que não chegavam. Em poucos meses, eu estava de pé novamente. Ouvi a palavra irreversível sendo substituída por inexplicável. Os médicos não tinham resposta, mas no fundo, eu sabia. Sabia quem havia me levantado. Ana comemorava cada pequeno progresso como se fosse vitória pessoal. Eu sabia que você ia conseguir, dizia, abraçando-me com força. Minha mãe, mais contida, apenas sorria e murmurava: graças a Deus. Quando dei os primeiros passos cambaleantes, senti como se o chão do quarto tivesse virado altar. Cada movimento, antes impossível, era a revelação silenciosa de que algo maior que eu estava acontecendo. Não era a medicina que me erguia, era a mão de alguém que eu passará a vida desprezando. O quintal onde enterrei a imagem passou a me assombrar de forma diferente. Eu lembrava do buraco, da terra cobrindo a estátua, das palavras que declarei. Quando sonhava com aquela luz tentando sair da terra, já não eram pesadelos. Eram lembretes de que minha arrogância tinha limites e que eu nunca estivera no controle. Nessa fase, comecei a conversar mais com minha família. Pela primeira vez em anos, ouvi sem zombar as histórias de minha mãe sobre fé, sobre milagres. Ana me contava de suas experiências nos grupos de oração com naturalidade que antes me irritava. Agora, aquilo me tocava profundamente. Às vezes, lembrando de tudo que fiz para humilhá-las, sentia vergonha. Eu, que tantas vezes chamei minha mãe de fraca, estava sendo sustentada pela força silenciosa dela. Eu, que ridicularizei a fé de Ana, agora invejava sua certeza serena. Não foi fácil. Havia dias em que o rancor antigo tentava ressurgir. Tinha medo de acreditar, medo de me entregar e depois cair novamente. Mas havia também um sopro de esperança que não me deixava em paz. Era como se alguém batesse à porta do meu coração, com paciência infinita, esperando que eu abrisse. O processo de cura física foi rápido demais para os médicos, mas lento o suficiente para que cada movimento fosse lição. Quando consegui segurar um copo sozinha, chorei. Quando consegui dar os primeiros passos no quintal, o mesmo lugar onde enterrei a imagem, percebi que Deus tinha senso de ironia. Ele me levantava justamente onde eu o havia rejeitado. Com o tempo, percebi que minha cura não fora apenas física. Meu coração, antes endurecido, começava a se abrir. Já não conseguia ouvir minha mãe rezando sem sentir um nó na garganta. Suas palavras simples, que antes me irritavam, agora me traziam paz inexplicável. Comecei a refletir sobre tudo o que havia feito. As pessoas que enganei, os trabalhos que realizei, o dinheiro que recebi em troca de dor e medo.
Cada lembrança pesava como pedra. Me sentia incompleta, mesmo podendo andar. Faltava algo. Não bastava recuperar movimentos. Uma parte da minha alma ainda estava paralisada. Foi numa missa, a primeira que aceitei acompanhar em anos, que tudo mudou. Entrei na igreja com o coração acelerado, olhando ao redor como se todos soubessem minha história. Mas vi apenas olhares acolhedores. O cheiro de incenso, o som do coral, o silêncio respeitoso me envolveram de forma inesperada. Quando a imagem de Maria passou em procissão, senti um peso enorme ser retirado de mim. Não consegui me conter, chorei como criança. Lembrei do dia em que enterrei aquela estátua e pensei, se ela me ergueu novamente, não posso continuar vivendo como antes. Naquele momento, uma verdade se revelou, eu precisava pedir perdão. Comecei pelo mais difícil, olhar nos olhos da minha mãe e dizer, me perdoa. Ela não respondeu com palavras, apenas me abraçou. Aquele abraço foi mais forte que qualquer ritual que eu já havia realizado. Senti alívio imediato, como se correntes tivessem se rompido dentro de mim. Ana chorou quando pedi desculpas a ela também. Eu sempre soube que você voltaria para casa, disse. Casa. Há quanto tempo eu não me sentia em casa dentro da minha própria família? Depois, decidi procurar as pessoas que havia enganado. Não foi simples. Muitos não quiseram me ouvir. Alguns riram, outros me acusaram de estar inventando desculpas. Mas havia também quem aceitasse meu pedido com lágrimas nos olhos. Cada conversa arrancava mais uma raiz do orgulho que ainda me prendia. Dona Rosa, uma das clientes mais antigas, me recebeu com desconfiança. Você me cobrou R$ 200 para proteger meu casamento. Meu marido me deixou na semana seguinte. Abaixei a cabeça e ofereci devolver o dinheiro. Ela recusou, mas disse, quero apenas que você nunca mais engane ninguém. Prometi que não enganaria. Eduardo foi o mais difícil de encontrar. Quando finalmente localizei, ele estava visivelmente desconfortável. Camila, eu não sabia o que fazer quando você ficou doente. Não havia mágoa na minha resposta. Eu sei. Também teria fugido se fosse você. Conversamos brevemente, sem rancor de nenhum dos lados. Voltar para a comunidade foi outro desafio. Tinha medo de ser rejeitada, de ser lembrada apenas como a feiticeira do bairro. Mas encontrei braços abertos, pessoas que oraram por mim, que me ajudaram a recomeçar. Percebi que não precisava carregar sozinha o peso do passado. Foi o padre da paróquia quem sugeriu que eu contasse minha história publicamente. As pessoas precisam saber que ninguém está perdido demais, disse ele. Aceitei, embora tremesse. Na primeira vez que falei para a comunidade, subi ao microfone respirando fundo. Olhei para aquelas pessoas que tantas vezes desprezei, com voz embargada, disse, eu sou Camila. Muitos aqui me conhecem pelo passado. Ri da fé de vocês, ridicularizei o que veneram. Enterrei uma imagem de Maria dizendo que ela era só pedra. Mas hoje confesso, foi justamente essa Maria que me levantou da cama onde estava condenada a morrer. O silêncio foi profundo. Não de reprovação, mas de espanto. Continuei, quero pedir perdão. Perdão a cada um que enganei, humilhei, feri. Perdão por ter usado algo sagrado para alimentar meu orgulho. Não mereço compaixão, mas recebi amor que não exige merecimento. Não sou mais feiticeira. Sou apenas filha resgatada. Lágrimas escorriam sem que eu conseguisse conter. Algumas pessoas começaram a chorar junto. Outras se aproximaram depois, me abraçaram, disseram, rezamos por você esse tempo todo. Entendi então, eu nunca estivera sozinha. Mesmo quando os desprezava, havia uma comunidade inteira ajoelhada por mim. Hoje, quando olho para trás, vejo claramente o caminho percorrido. Lembro da jovem cheia de raiva, que se alimentava do orgulho e do medo alheio. Lembro da mulher que acreditava ter poder, mas acabou paralisada numa cama. E lembro da mãe que nunca desistiu de rezar, mesmo sendo alvo de zombaria. A cura do meu corpo foi milagre inegável, mas a restauração da alma foi ainda maior. Descobri que verdadeira liberdade não está em controlar, mas em se entregar. Antes acreditava que ser forte era nunca depender de ninguém. Hoje sei que a maior força é ter humildade para reconhecer que precisamos uns dos outros, e acima de tudo, de Deus. Minha relação com minha família mudou completamente. A mulher que eu via como fraca se revelou o pilar mais firme que já conheci. O silêncio dela, que antes me irritava, agora é exemplo de sabedoria. Ana se tornou não apenas irmã, mas amiga e confidente. A comunidade,
Antes alvo do meu deboche, hoje é família espiritual. Participo das missas, ajudo em eventos, visito enfermos. Não para pagar dívida, mas porque encontrei sentido que nunca tive. Sinto alegria que me preenche inteiramente, mesmo nos dias em que problemas continuam existindo. Às vezes volto ao quintal onde enterrei a imagem. O buraco não existe mais, mas a lembrança permanece. Fico em silêncio diante daquele lugar e penso: foi aqui que tentei enterrar a fé. Foi daqui que brotou a luz que me salvou. Hoje vivo com gratidão. Não me considero melhor que ninguém, apenas alguém alcançada pela misericórdia. Quando caminho pelas ruas e vejo pessoas sofrendo, lembro do tempo em que estava caída e penso: se eu fui levantada, qualquer um pode ser. Comecei a visitar grupos de oração, encontros de jovens e hospitais. Sempre que me convidam, conto minha experiência. Não escondo nada, falo do orgulho, da arrogância, das práticas que me afastaram da verdade. Conto também da noite em que desafiei Maria e da manhã em que movi meus dedos novamente. Cada vez que alguém me procura dizendo: eu estava pensando em desistir, mas sua história me deu esperança, entendo que meu sofrimento não foi em vão. A vergonha se transforma em força quando a usamos para ajudar outros. Encerrar esta história é, na verdade, abrir espaço para que outras também sejam escritas. A minha não é conto isolado, mas prova de que a misericórdia não tem limites. Talvez você, lendo isto, também esteja carregando peso, também esteja preso em algo que parece não ter saída. Eu só posso dizer: existe saída. Eu encontrei quando já não tinha nada, e descobri que esse nada era o espaço perfeito para que Deus se revelasse. Hoje caminho com humildade, gratidão e esperança. A paz que antes zombava agora é meu maior tesouro. E se um dia você me encontrar pelas ruas de Belo Horizonte, talvez me veja sorrindo, não porque minha vida é perfeita, mas porque descobri que até na dor existe sentido. Talvez, no fim, todos estejamos buscando o mesmo abraço, não é?